Mistério aqui em Gramado, no Brasil, e quem está ao meu lado é a painelista que já falou agora há pouco, Angélica Carlini. A Angélica já é conhecida por defender a simplificação da linguagem do seguro, dos contratos de seguro. Angélica, eu queria que tu explicasse um pouquinho disso para o telespectador que está nos vendo lá em casa. Então, você pode ter acompanhado no painel e viu que a queixa não é só nossa, do setor de seguros. Existem outros importantes dialogadores da sociedade, como o Ministério Público, que estava aqui representado, que estava pedindo uma simplificação na forma da gente informar o consumidor sobre os contratos de seguro. O nosso painelista, o promotor que estava aqui, que é de Belo Horizonte, chegou a sugerir, veja você, uma cláusula para ser inserida nos contratos de garantia estendida, cláusula essa que teria então o escopo de diminuir essa complexidade. Nós não precisamos perder as nossas tradições. Nos contratos de maiores riscos, nos contratos que não envolvem consumidor, nós podemos continuar tendo uma terminologia técnica tradicionalmente utilizada, prêmio, sinistro, etc, etc. Mas naqueles contratos massificados, naqueles contratos que vão direto ao consumidor, nesses, com certeza, atendendo a um certo clamor popular, nós podemos simplificar e fazer isso com o objetivo sempre de tornar o nosso consumidor mais informado. Como a gente viu, é um reclamo da própria sociedade e com certeza nós temos condições de construir apólices, construir manuais de segurado que tenham uma linguagem capaz de chegar mais perto de todo tipo de gente que tem na nossa população. Uns estudaram mais, outros estudaram menos, uns conseguem ler melhor, outros ainda não conseguem ter toda essa. É preciso que a gente reconheça que o Brasil é plural e que a gente tenha um material de informação que se adequa a essa pluralidade. E especialmente hoje, tu falou sobre a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. Eu gostaria que tu explicasse também um pouquinho ali para o nosso telespectador. Eu estou bastante preocupada porque depois de eventos que geram muita tristeza e muita tragédia, como foi o caso da Boate Kiss, muitos deputados e senadores, mais os deputados a rigor, com boa vontade e boa intenção, resolvem apresentar projetos de lei para tornar obrigatório os seguros de responsabilidade civil, propondo valores pequenos que não vão dar conta das reparações que serão necessárias caso aconteçam eventos desse porte. Então, lá em São Paulo, por exemplo, existe a obrigatoriedade de contratação de seguros de AP, de acidentes pessoais para grandes eventos. Ora, num seguro de AP, quando acontecer o dano, os valores a serem indenizados serão pequenos. A sociedade então vai descobrir que esse seguro não atendeu ao objetivo, vai berrar contra o setor de seguros, que a rigor não teve responsabilidade sobre isso. Então, nós temos que propugnar para que haja uma conscientização, uma cultura de contratação de seguros de responsabilidade civil sem obrigatoriedade. E que o Estado cada vez mais cumpra o seu papel de exigir que eventos com grande acúmulo de pessoas, com grande número de pessoas, sejam realizados em lugares em condições para isso. Lugares que tenham a segurança necessária para o consumidor. Agora, não fazer isso, o Estado não cumprir seu papel e empurrar para o setor de seguros privados a obrigatoriedade do RC é uma temeridade. Muito obrigada, Angélica. Seguro Sem Mistério. O programa Seguro Sem Mistério está sempre ligado nos movimentos da seguridade. E o Grupo JRS Comunicação esteve aqui em Gramado gravando para você entender um pouquinho sobre o Brasil com... Bom dia a todos e todas. Eu estou rindo aqui porque eu em 20 minutos é o tempo que eu uso para dar bom dia, né? E aí o pessoal fala assim, não, fala aí em 20 minutos, tá, sobre... E eu fico mega atrapalhado, não sei nem por onde começar. Primeiro porque tinha tantos agradecimentos sinceros a fazer. Eu passei uma boa parte da minha longuíssima vida acompanhando o Brasil Com em tantos lugares e nunca pude imaginar que num determinado momento eu fosse ser chamada para fazer uma fala no painel do Brasil Com. Né? É muita honra, muito ouro para a arca dessa pobre marquesa. Estar num momento como esse. E o mais legal é poder olhar a plateia e me sentir quase como eu me sinto nos churrascos que faço no sábado à tarde na minha casa. Só tem amigo. Né? Como eu construí amizades, como tem amigos queridos do mercado e fora do mercado de seguros que eu estou encontrando aqui. Queria nominar todos eles e agradecer de coração, faço na pessoa do Pablo e do Catalã, amigos mais recentes, mas nem por isso menos
queridos amigos de infância, meus mais novos amigos de infância. É uma honra imensa dividir esse painel com o Washington, com quem eu tenho uma trajetória construída para o bem e para o mal, né, Washington? Porque a gente trabalha junto, briga junto, troca-se para times diferentes, a gente se perturba juntos o tempo todo e cresce muito nessas discussões que faz, né, nessa trajetória. E partilhar com uma das pessoas que eu mais respeito no Ministério Público Brasileiro hoje, que é o doutor Amauri, que eu tive a honra de conhecer em Urbá, mas daí isso eu não estava ocupado, né? E trocamos tantas ideias positivas que frutificaram de maneira tão poderosa para toda a sociedade brasileira. Por isso, uma honra, doutor Amauri, mais uma vez dividir esse painel, e claro, no meu caso, muito mais para aprender com o senhor, propriamente, para trazer alguma novidade. Eu escolhi para falar nesses 17 minutos e 51 segundos, 50, 49, 48, dessa coisa medonha de peteiro aqui na minha frente, eu escolhi o tema da ética e o seguro de responsabilidade civil. A minha escolha, eu vou então tentar o mais possível me valer das anotações para não me perder no tempo. A minha escolha, claro, é decorrente, se o Adil estivesse aqui, ele já mataria no ato, a minha escolha é decorrente da proximidade de eventos que vão reunir muitas pessoas no Brasil nos próximos dias e nos próximos anos, como a Copa do Mundo, as suas fanfests e as Olimpíadas. Nós estamos preparados em termos de seguro de responsabilidade civil para receber essas pessoas, os nossos hotéis, as nossas pousadas, os nossos restaurantes, as nossas casas noturnas, bares, onde estaremos hoje à noite para festejar aqui o Brasil. Então nós estamos preparados em termos de responsabilidade civil? Não estamos, né? Na esteira de fatos lamentáveis, como o da Boate Kiss, eu peço desculpa ao povo gaúcho por lembrar dessa tragédia, mas ela é um case e nós precisamos refletir sobre isso. Na esteira desse caso, me preocupa porque tem sido apresentado sucessivamente à Câmara dos Deputados Federal e às Assembleias Legislativas dos Estados projetos para tornar obrigatória a contratação do seguro de responsabilidade civil para boates, casas noturnas, casas de show, entre outras. O que aparentemente pode ser muito bem recebido pela sociedade brasileira, a obrigatoriedade, me parece tem nuances que a gente precisa analisar em 16 minutos, 19, 18, 17. Eu sinto que nós precisamos utilizar toda a nossa capacidade técnica e crítica e também uma boa dose de serenidade para não aceitar o convite fácil de eleger uma solução como a obrigatoriedade, só porque ela aparentemente encontra um responsável direto a quem nós vamos entregar uma conta de reparação. Na verdade, muito mais importante explicar danos patrimoniais e extrapatrimoniais é evitar que se percam vidas, em decorrência da falta de seriedade na administração dos empreendimentos públicos e privados que congregam grande quantidade de pessoas. É com essa cautela que eu quero tratar um pouco do tema. Lembrando que o Instituto de Seguro, antes de ser jurídico, e nós, claro, no mundo jurídico odiamos ter que lembrar disso, mas antes de ser jurídico e materializado num contrato, portanto, ele é fruto de um famoso engenho humano que, diante de situações de risco que são recorrentes e contínuas, cria formas de sobreviver e fazer preservar a espécie humana. O seguro é fruto dessa genialidade que eu chamo de uma das maiores obras que a inteligência humana pode produzir, que é o mutualismo. O mutualismo nasce dos riscos e das incertezas. De início, é verdade, os riscos que acometavam os homens eram apenas em relação aos seus bens patrimoniais, mas com o avanço da sociedade, nós também tivemos um painel que falava disso agora, dos riscos de desenvolvimento, por exemplo, para os quais o seguro de responsabilidade civil de produtos pode ser uma grande solução. Os seguros nascem das experiências dos homens no mar, os fenícios, as grandes navegações portuguesas e espanholas. Depois, o desenvolvimento industrial viabiliza outras inúmeras formas de seguro. E os riscos recorrentes, como os riscos de incêndio, que eram tão comuns, e a Inglaterra de 1666, Londres de 1666, também se lembra disso. Mas a existência de contratos de seguro se deve em parte aos riscos. Os riscos foram um leitmotiv, mas não foram a principal solução. Os contratos de seguro devem a sua existência à matemática dos grandes números, aos cientistas atuariais. Nós, juristas, odiamos ter que lembrar disso, que a gente deve a concepção contratual aos atuários, mas é a pura realidade. Nós depois viemos e revestimos aquela genialidade de um contrato, às vezes também nem tão genial. Agora, o grande
ponto das ciências atuariais, o ponto crucial das ciências atuariais, é que o atuário consegue, com cálculos, e portanto com uma boa perspectiva de acerto, viabilizar a formação dos fundos mutuais, e sem eles, claro, não seriam contratos de seguro, nós estaríamos diante da figura do jogo ou da aposta, mas não de contratos de seguro. Devo lembrar também que os fundos mutuais que são constituídos a partir desses estudos atuariais é que permitem às empresas de seguro no mundo todo garantir esses interesses patrimoniais e extrapatrimoniais. Portanto, daí decorre o nosso grande motivo de discussão. O objetivo do seguro não é indenizar, o objetivo do seguro é garantir, já que nem todos aqueles que contratam seguro serão indenizados. Da massa de 1 milhão de segurados, por exemplo, uma carteira de seguro de automóvel de uma dada seguradora, sabidamente nem todos terão sinistro de furto, de roubo ou de acidente, colisão, por exemplo, ao longo de um ano. É a partir então do reconhecimento dessa característica dos fundos mutuais que talvez a gente já possa concluir que o seguro só pode ser praticado em caráter de empresarialidade. E recentemente no Brasil, por incrível que pareça, nós tivemos associações que se formaram para fazer seguro e causaram um transtorno danado para o Ministério Público ter que correr atrás de mais esse problema. Quase aquele problema lá, né? Então, mais um, porque as associações têm um apelo afetivo respeitável. Nós não temos dinheiro para fazer seguro, somos aqui uma pequena associação de caminhoneiros. Está aqui a doutora Raquel, lá de Minas Gerais, trabalhou fortemente para esse combate, que eu diria até foi a pessoa que despertou na Superintendência dos Privados a preocupação com isso. E que não eram empresas, mas com um forte apelo de solidariedade social. Mas não dá certo. Seguro é para ser feito por empresas que tenham condições de administrar esse fundo mutual e garantir ao longo de um período de tempo pré-fixado no contrato a solvência, a rigidez desse fundo mutual, a saúde desse fundo mutual. Agora vou ter que pular, né? É por isso que a gente não consegue encontrar seguro para atos danosos de fundo doloso. Não combina com a ideia de formação de uma mutualidade, não combina com a necessidade de solvência e de equilíbrio dessa mutualidade, que os seguros sejam causados, que os seguros sejam utilizados na prática de atos dolosos. E também não combina, e aí eu chego no ponto que eu quero tratar em relação à obrigatoriedade dos seguros de responsabilidade civil, também não combina com os seguros, que o segurado mude de atitude após a contratação do seguro. E isso é uma atitude muito difícil de se aferir. Como é que a seguradora e o corretor de seguro, que é o intermediário legalmente habilitado e um dos principais canais de distribuição de seguro no Brasil, como é que ele vai aferir aquilo que se chama, normalmente no jargão técnico, de hazard moral ou de risco moral, que é a mudança do comportamento após a contratação do seguro. E não raro, nós temos entre os nossos amigos, queridos, amados, com quem a gente divide o sagrado prazer da gastronomia, por exemplo, aquele que num dado momento diz assim: eu tenho seguro, é para isso mesmo. Mas seu carro está aberto lá fora, está com a chave, está até tocando música, para atrair o bandido. E aí ele responde: eu tenho seguro, que é para isso mesmo. Ou quando chega e narra que bateu o carro, você fala: nossa, que chato. Seguro é para isso. Então, isso é hazard moral? Isso é um risco moral? Essa mudança de atitude, não em relação às seguradoras, mas em relação à mutualidade que confia que esse indivíduo vai continuar tendo a mesma postura que tinha antes de contratar o seguro. Vejam que aqui, quando eu me refiro ao risco moral, eu não estou me referindo ao falso sinistro. Falso sinistro é fraude, falso sinistro é dolo, falso sinistro não tem cobertura. Essa influência do risco moral é diferente. Ela às vezes é, como eu digo, imperceptível, difícil de apurar, mas vai atingir profundamente os cálculos atuariais. Portanto, com esse pequeno, rápido pano de fundo de fundamentos técnicos e jurídicos, que eu queria discutir a obrigatoriedade dos seguros de responsabilidade civil em todas as suas modalidades, mas em especial esses seguros que podem proteger os consumidores que frequentam casas de show, bares, restaurantes.
Os seguros de responsabilidade civil no Brasil ainda precisam crescer muito, não estão difundidos da forma desejada pela sociedade. E há uma grande cautela, isso foi até falado no painel anterior, há uma grande cautela das seguradoras em oferecer seguros com cobertura para determinadas modalidades de risco. Em parte, essa cautela é compreensível. São seguros complexos, os de responsabilidade civil, envolvem uma tecnologia sofisticada e cuja técnica de aceitação, que nós chamamos usualmente de underwriting, exige um conhecimento bastante especializado, não apenas dos aspectos securitários, mas da própria atividade que se pretende segurar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje as pesquisas com nanotecnologia, ou as pesquisas com alguns produtos, com alguns medicamentos, são tão complexas que não é possível nesse momento construir uma mutualidade para a proteção de danos oriundos desses produtos. Nós estaríamos no campo das hipóteses, não estaríamos no campo da fundamentação atuarial apropriada para constituir um fundo dessa natureza. Além disso, essa análise de risco impõe à seguradora o dever de realizar vistorias prévias, de realizar inspeções ao longo do período de contratação, não raro com equipes multidisciplinares, e como nós sabemos, nem sempre os fornecedores querem dar às seguradoras amplo acesso aos seus segredos industriais, ou às suas fórmulas, ou mesmo aos seus mecanismos de produção. No âmbito dos contratos de seguro, isso é complicado, porque o dever de boa-fé é recíproco e inerente. E ele se avulta sobremaneira quando se trata dos seguros de responsabilidade civil. Nessa modalidade, responsabilidade civil, me parece que o dever de cooperação, mais do que qualquer outro seguro, é importante e evita que o dano aconteça, não porque ele vai prejudicar só a mutualidade, mas porque ele prejudica toda a sociedade. Então, o dever de cooperação entre as partes, aí, se eu não estou enganado, depois o Pablo me ajuda nessa reflexão, o dever se avulta em função do respeito dos contratantes à própria sociedade. Os contratos de seguro não são, a rigor, contratos que têm por objetivo harmonizar interesses antagônicos. Eu disse isso na frente do professor Carlos Guess, como é um pico. Adoro o professor Carlos Guess, tenho um imenso respeito pela obra dele, que é um livro praticamente de cabeceira na estante do meu escritório, mas continuo afirmando que os contratos de seguro não harmonizam interesses antagônicos, como acontece por excelência em outros contratos, como compra e venda, locação, etc. Nos contratos de seguro, as partes, não desejam que o risco se materialize. Eu não conheço ninguém que chegou em casa e disse: amor, comprei um seguro de incêndio e hoje nós vamos fazer sexo selvagem, colocar fogo nessa casa. Não conheço. E olha que a quantidade de amigos malucos que eu tenho é uma coisa absurda. Eu sou praticamente um juquiri quando eu ando, tamanho e quantidade de luz. Dá uma olhada aqui na frente. Tudo amigo meu, Donato, tá tudo amigo meu. Não tem um que é são, mas nem eles fazem isso. Não conheço ninguém, professora Laís Perazzo, professora Gregório, que são da área de saúde, farão um belíssimo painel hoje à tarde. Não conheço ninguém que comprou um seguro de saúde sofisticadíssimo e disse assim, chegou em casa e falou: amor, comprei um seguro tão bom, que eu estou louco para ter um câncer para fazer uns exames de 3D. Não conheço. Se tem, é desconhecido para mim. Então, as partes não desejam que o risco se materialize. 2. Não desejam a inadimplência. A rigor, o segurado teria que ligar toda semana para o segurador e falar: está todo mundo pagando? Porque é o fundo mutual do qual ele vai se valer se precisar. As partes não desejam que ocorra fraude, porque a fraude, como a gente sabe, vai sangrar indevidamente o fundo mutual. Por isso é que eu afirmo que esses contratos são contratos de colaboração. Nenhuma seguradora pode, em sã consciência, conhecendo seu papel social e seu papel econômico, concordar que o segurado seja menos prudente do ponto de vista técnico na fabricação de um produto que vai chegar ao consumidor final. Só porque o fornecedor tem seguro e, se ocorrer um dano, ele tem como indenizar. Então, a qualidade dos produtos e serviços fornecidos aos consumidores não pode ser menosprezada por conta da contratação de um seguro de responsabilidade civil. Muito provavelmente, a raiz dessas preocupações que eu coloco para vocês não seja contemporânea, ela já estava lá no início dos seguros de responsabilidade civil, que foram proibidos durante um bom tempo. Não eram permitidos ser praticados. Mas essas preocupações, insisto, se avultam numa sociedade de risco,
hipercomplexa e de hiperconsumo. Os estudos sobre sociedade de risco, eu aqui uso como fundamento, claro, o grande mestre Ulrich Beck, que desde 1986 trabalha com esse assunto. E o avanço tecnológico, em especial, nos trouxe ainda maiores preocupações, em especial com o princípio da precaução, que eu não vou ter condição de me estender sobre ele, porque falta 3 minutos, 5 segundos, 29, agora 28, né? E por aí vai. E mais 5, eu te amo, Marco, eu te amo. A responsabilidade civil se modificou muito no século XXI. E se alguém duvida, né, os atentados de 11 de setembro, o risco de guerra nuclear, o fim da nossa privacidade de dados com o uso intensivo da rede mundial de computadores, dos alimentos transgênicos, o uso indiscriminado de medicamentos, que muitas vezes aumentam o risco e não trazem cura. Todos esses aspectos exigiram novas reflexões sobre os riscos e seu tratamento. É possível afirmar com a professora Teresa Ancona Lopes que a responsabilidade civil do século XXI tem 3 funções principais: a compensatória, a dissuasória, que aparece nas pesadas indenizações contra o autor, que era o que a gente discutia no painel sobre o tabaco, e a função preventiva em sentido lato, que encerra a ideia de antecipação de riscos e antecipação de danos. Então, nós estamos diante de uma sociedade, de uma responsabilidade ampliada, a qual foram incorporados aspectos que protegem mais amplamente a sociedade. De fato, não se pode esperar, em tempos atuais, que um empresário em situação normal e corriqueira do exercício da sua atividade econômica afirme que não tinha ciência de que poderia causar danos a seus consumidores, sejam eles diretos ou equiparados. Então, é nesse quadro que eu prometo que vou encerrar, falando especificamente da obrigatoriedade de seguros de AIC. A ideia de uma nova fase de responsabilidade civil, agora focada na solidariedade social, num dever geral de proteção da vítima, no escopo dos estudos de direito de danos, ainda pouco ousados no Brasil, mas que vem avançando, pensa muito mais o dever de identificar, o dever de proteger a vítima, do que o dever de identificar o causador, como foi a escola anterior do Código de 16, na qual uma boa parte de nós jurássicos foi criada. Hoje, a ideia de proteção integral da vítima fomenta essa obrigatoriedade, fomenta a reflexão da obrigatoriedade de responsabilidade civil como instrumento de socialização de riscos. Então, os seguros teriam essa conotação. Existem inúmeros argumentos contrários à obrigatoriedade dos seguros de responsabilidade civil. Eu vou, para acirrar a polêmica, levantar alguns deles e fico ansioso esperando o debate. Em primeiro lugar, como é que o mercado de seguro vai controlar o cumprimento das normas de segurança? Se o seguro de responsabilidade civil for obrigatório para casas de show, para boates, restaurantes, como é que se vai controlar o cumprimento das normas de segurança? A seguradora vai ter esse poder do Estado, esse poder de chegar lá e controlar? Como transferir para o setor privado o dever de fiscalizar o cumprimento das normas legais, que é uma função essencial do Estado? O setor privado será responsável também nos casos em que não fiscalizar adequadamente? Poderá ser punido por isso? Poderá ser compelido, inclusive, a fornecer seguro em situações em que não haja o cumprimento das obrigações legais? Porque o seguro é obrigatório, é preciso fornecer, então você fica compelido a fornecer, mesmo sabendo que a casa de show, a boate ou o restaurante não atende adequadamente à necessidade. Se o seguro de responsabilidade civil for obrigatório e a gente não estiver trabalhando com cálculos atuariais muito corretos, nós vamos ter que inventar tickets, vamos ter que inventar valores. O setor vai inventar, o setor consegue fazer isso, não tem problema nenhum. Ele conhece meios de fazer isso. Só que ele inventa valores altos. Exatamente porque ele tem medo do que não conhece. Quando ele tem medo do que conhece, por exemplo, na expertise do seguro de pessoas, é fácil. Você conta a idade da pessoa. Eu, por exemplo, já não tenho seguradora que aceite mais. Né? Já não tenho a categoria Jurassic Park para seguro de vida. Então, não tem. Alguém de 17, 18 anos, 20 anos que queira fazer seguro de vida, a expertise da seguradora é fácil. Isso vai durar muito, então eu posso fazer com um ticket mais adequado. No meu caso, tem que jogar o ticket lá em cima. O valor tem que ser muito alto. Se a gente usar essa lógica para os seguros de responsabilidade civil, porque não se tem ainda conhecimento suficiente, então o que a gente vai concluir é que nós estamos matando, ou minimamente estamos causando um impacto muito negativo nas pequenas e nas médias empresas, em especial nas microempresas brasileiras, que não terão, em hipótese nenhuma, condição de contratar um seguro de responsabilidade civil obrigatório.
A obrigatoriedade vai impedir, ainda minimamente inibir a criatividade das empresas para encontrar outros mecanismos de prevenção. E pode impedir as seguradoras de organizar fundos mutuais mais adequados às necessidades de cada empresa. E a gente não pode pensar que hotéis, restaurantes, bares, casas de show tenham sempre uma matriz de risco parecida, porque não tem. Vou dar um exemplo para os senhores. A gente tem uma casa numa serra, claro que Gramado é muito mais bonito, porque lá onde a gente tem, obviamente, eu conheço o gaúcho, eu sei que eles ficam bravos se a gente disser que não é bonito. Mas a gente tem uma casa, uma serra, lá na Serra da Mantiqueira, e todo mundo lá serve fundi. A gente frequentava um restaurante e eles têm uma parte embaixo e uma parte em cima. E lá em cima se servia fundi. Até um dia que eu fui jantar no restaurante. E eu disse, como serve fundi lá em cima? Aí todo mundo falou, por quê? Se a pessoa pedir fundi, tem que servir. Eu falei, mas o teu garçom não sobe com a panelinha de fundi com óleo quente? Sobe e desce. Desce. Eu falei, então, e se ele cair com essa panelinha quente? Essa escada é vazada, pode cair na mesa embaixo. Aí a dona do restaurante falou, você não quer comer um hambúrguer? Sim, tem na frente aqui. Né? Pode atravessar, vai comer um hambúrguer. Você não é filha de italiano? Vai comer massa, desgraçado. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, é sério, cara. Você pode matar alguém com o seu fundi. Aí ela falou, de onde ela vem? Aí minha santa sócia disse, ela trabalha com seguro. Perdoa. Né? Ela pensa em segurança o tempo todo. É isso. Então a gente achar que tem uma matriz de risco única, não tem. Do que é o seu restaurante? Como é o seu hotel? Como é a sua casa de show? Por exemplo, explodem fogos dentro da sua casa de show? Hoje é uma pergunta que a gente vai ter que começar a fazer, embora esse assunto ainda não seja propício para piada. Certamente nunca será. Alguns assodadamente dirão, mas vai aumentar a massa de segurados. E consequentemente, aumentam os recursos de pagamento de indenizações. Mas aumentam muito mais o sinistro também. Eu vou terminar, já passou tudo aqui, né? Dizendo que tem ainda dois argumentos que eu considero fundamentais. Os contratos de seguro devem ser uma das formas, e não a única forma de prevenção de riscos. E o seguro de responsabilidade civil não pode ser uma alvará para a prática de atos ilícitos. Ou seja, não pode ser uma forma de desestimular as empresas de adotarem medidas preventivas ancoradas no fato de que tem seguro, então não precisam fazer isso. Quero encerrar também tocando num aspecto polêmico, e certamente você combatida, mas faz parte da dialética acadêmica. Nós precisamos pensar na dimensão ética das empresas contratantes de seguro, mas também precisamos refletir com coragem sobre a dimensão ética dos próprios consumidores, que não podem ser tentados a preferir pagamento de uma indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais em lugar de maior segurança na prática do fornecimento de um determinado produto ou serviço. E se alguém diz que essa minha ideia vem do fato de que estou viciado por trabalhar com seguro há tanto tempo, devo lembrar aos senhores que trabalhei em muitos processos de automutilação nos seguros de acidentes pessoais e nos seguros de vida. E estudando esses casos horrorosos de automutilação, eu chego à conclusão que numa sociedade de hiperconsumo, civilização do desejo, como o Lipovetsky tão bem definiu, ela tem que ser na mesma medida a sociedade do consumo consciente ou do consumo ético. E não a sociedade que concorda em correr riscos em nome do prazer do consumo e da eventual segurança que um seguro poderá imunizá-la se o risco se materializar. Eu me lembro de ter conversado com sobrinhos amados, queridos, sobrinhos afetivos, e ter dito a eles, vocês observam os riscos das casas noturnas que frequentam? Tá de acusação, tia. Não, estou falando absolutamente sério. Tá tirando uma, tia? Não, não. Essa ética como decisão ou escolha correta para toda a sociedade é o fundamento que deve nortear a contratação de seguros de responsabilidade civil. Em outras palavras, e juro que eu vou acabar, a ninguém é dado pensar no seguro de responsabilidade como uma economia para a produção deficiente em segurança, e muito menos para o consumo sem preocupações ou precauções com a origem ou qualidade, somente pelo fato de que se sabe que ocorrendo um risco haverá um seguro. Consumo e individualismo caminham juntos, a ponto de Zygmunt Bauman ter perguntado em recente reflexão publicada no Brasil, existe ética em uma sociedade de consumidores? Nossa resposta deve ser sim. E uma ética que deve caminhar para resgatar o sentido coletivo e solidário, que é o verdadeiro sentido da convivência social. Eu teria algumas outras questões para colocar, mas acho que as mais importantes estão postas. Agradeço
a paciência com o meu atraso, o sexagenário tem esse direito mesmo, e fico à disposição para o debate dessas ideias, que nem sempre são pacíficas, eu reconheço, mas que são construídas com uma profunda lealdade intelectual, que é o mínimo que cabe a todos nós acadêmicos. Muito boa tarde, muito bom dia, fiquem com Deus e obrigado pela atenção. Planejamento, parceria, superação, talento. Os mesmos conceitos que levaram a vela brasileira a alcançar resultados extraordinários em competições internacionais também levaram a Icatu Seguros a ser a maior seguradora independente do país. A vela é hoje a modalidade esportiva em que o Brasil alcançou mais conquistas olímpicas. E de conquistas, a Icatu Seguros entende muito bem. Por isso, escolhemos patrocinar 2 jovens velejadores com grande potencial até as Olimpíadas de 2016. André Bochecha, um colecionador de troféus, e Marco Grael, um talento que carrega a vitória no sangue. Os nossos atletas são especialistas no que fazem, e a Icatu Seguros é especialista no que tem valor para você. Projeto Bons Ventos 2016. Ô, Luiz, te molhei? Não, foi você não. Eu tô com problema de pia lá em casa, vazou tudo, tô precisando de uma chave inglesa. Vizinho! Nossa, Lubiano. É nada não, é o seguinte, eu presta uma chavinha de fenda. Faz um Mafre residencial, cara. Seguro tem eletricista, encanador, vidraceiro, chaveiro. Isso não, é coisa simples. Casa caiu, cara. Quer dizer, eu caí do telhado, tava arrumando a antena, caí. Faz um Mafre vida também, cara. Ai! Bruno. Mafre, pessoas que cuidam de pessoas. Há 100 anos, o GBUX cuida das famílias em todos os momentos. Seja na hora do lazer, na hora de ir atrás de conquistas, ou na hora de comemorar cada uma delas. Não importa o caminho que você escolher, a gente está sempre cuidando de quem é mais importante para você. GBUX 100 anos, Previdência e Seguro de Pessoas. Gostaríamos de falar com você sobre algo muito especial, algo que faz você sair de casa e encarar os perigos do dia a dia, que está presente nos bons momentos, mas principalmente estará presente com você nos piores momentos. E se pelas curvas do caminho da vida você não estiver mais aqui, ele estará e irá dar apoio e sustentação para todos que você mais ama. Nós estamos falando sobre seguro. Dizem que o seguro morreu de velho. O Sindiceg RS está desde 1895, provando que o seguro, além de vivo, está mais jovem do que nunca. Ao integrar a rede ICP Seguros, a corretora abre suas portas a um público altamente qualificado. Mais que um novo produto, a emissão do certificado digital é uma estratégia para ampliação da base de clientes mais que especiais. ICP Seguros, conectando pessoas e seguros. Aqui ao meu lado o professor Lindon João, que é lá de São Luís do Maranhão e participa pela 3ª vez aqui do Brasilcom. O professor vai nos dar um panorama de como é lá em São Luís, se é bem difundido o Brasilcom ou se aqui no Sul tu viu que é mais difundido. Bom dia. Bom dia. Realmente, aqui no Sul a gente verifica que o Brasilcom é muito mais difundido do que pra gente lá no Maranhão. E uma das motivações de eu participar efetivamente dessas edições do Brasilcom é levar o panorama do cenário atual do Brasilcom para a região de São Luís, de Teresina, também no Piauí, no qual eu tenho muitos amigos, muitos colegas da academia. Então, o Brasilcom precisa ser mais difundido, sobretudo no Nordeste. E essa difusão a gente faz com esses eventos, na companhia de amigos e colegas da área do direito do consumidor. E leva para a sala de aula também, né? Claro, inclusive os meus orientandos, eu já vim aqui para justamente conversar com os autores que os meus orientandos estão estudando para as apresentações de monografias deles, porque a difusão desse direito do consumidor, a gente precisa conversar diretamente com os autores, porque uma coisa é você
observar a obra escrita e outra coisa é você saber do próprio autor o que ele quis passar na edição daquela obra. Então isso é interessante, eu levo para os meus alunos sempre e faz com que a gente possa difundir e possa conversar melhor sobre o direito do consumidor em todas as suas facetas. E daqui também saem grandes soluções para esse mercado do Código do Consumidor. É um momento de discussão, um momento de debate, um momento em que a gente converge ou diverge ideias sobre o direito do consumidor, e é importante porque é um evento que congrega não só participantes do Brasil, como também do exterior. Então eles nos trazem informações de como o direito do consumidor é visto lá fora, e a gente pode trabalhar isso no nosso contexto principal, no nosso contexto pessoal. Então essa convergência e divergência de ideias, ela é sobretudo relevante para uma melhoria no direito do consumidor no seu total. Muito obrigada, professor. Seguro Sem Mistério na televisão.